Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje eu vou falar sobre um assunto que todo mundo quer saber. Afinal, ninguém quer envelhecer, ou pelo menos quer envelhecer de forma saudável. Então, quais são os aspectos que a gente tem que levar em consideração, que a gente tem que ficar atento do ponto de vista vascular para um envelhecimento saudável? Há quase 2 décadas atrás, a gente montou um protocolo de check-up virtual, um protocolo para avaliar os fatores de risco que deixariam a pessoa envelhecer de forma saudável. Isso virou um projeto virtual, um questionário que ganhou até prêmio do Dr. Cidadão. Foi um processo muito interessante, muito legal, mas hoje eu vou falar de outro aspecto, com algumas pitadas do que a gente aprendeu lá atrás. Então, a gente tem que entender quais são os fatores de envelhecimento saudável para as artérias, veias e para o sistema linfático. E para entender isso, a gente precisa saber que existem 2 tipos de fatores de piora, fatores de doença, fatores de piora de qualidade de vida. São os fatores mutáveis e os fatores imutáveis. O que é isso? Fator imutável são aqueles que a gente não consegue mudar, né? Não tem nada que a gente faça nesse mundo que a gente consiga mudar esses fatores imutáveis. E existem fatores imutáveis que ocasionam o envelhecimento vascular. Então a gente tem que saber quais são eles. O primeiro deles é a idade. A idade a gente não tem como mudar. A idade ela vai progredir, não tem jeito. Já dizia meu avô, a alternativa não é boa, né? Quem não envelhece é porque não viveu para envelhecer. Então o envelhecimento é natural, todo mundo vai ter. A questão é envelhecer de forma saudável, que a gente vai falar. Mas a idade biológica, a gente não tem como mudar. A outra é o gênero. Eu sei que nós estamos num momento do mundo diferente em que gostam de falar de gêneros, mas o gênero biológico não tem como mudar. Então, isso vai ocasionar algumas doenças vasculares, como o momento de chegada da aterosclerose, o momento de chegada de outras doenças que influenciam na questão vascular, como diabetes, por exemplo. E a outra coisa que a gente não pode mudar é o que já aconteceu, é o passado. Então, uma história pessoal de doença cardiovascular, de diabetes, é o que já aconteceu. Eu não tenho como viajar no tempo e mudar isso. E só o fato de já ter acontecido alguma coisa desse porte já vai mudar a perspectiva futura de um envelhecimento saudável. E isso vale tanto para a história pessoal quanto para a história familiar. Então, se alguém na família teve algum evento cardiovascular, que pode ser um infarto, pode ser um AVC, um derrame, uma oclusão arterial, tanto distal, crônica como aguda, placa aterosclerótica, todos esses são eventos que, embora tenham acontecido com outra pessoa, influenciam sim diretamente a sua vida e o seu envelhecimento. Um outro aspecto muito legal são os telômeros. Os telômeros é uma partezinha do nosso cromossomo. Eles estão muito em voga hoje em dia, estão estudando muito sobre os telômeros, porque eles determinam o envelhecimento celular. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, esses telômeros vão encurtando até o momento que ele chega e nesse ponto chegou no envelhecimento da célula, o envelhecimento celular, e essa célula vai entrar em apoptose e morte. Então, existem pessoas que nascem com telômeros maiores, existem pessoas que nascem com telômeros menores. Então, é a perspectiva de vida familiar. Existem famílias longevas, existem famílias que não vivem tanto assim. Muito provavelmente ou por comorbidades, doenças que estão associadas, ou também por esse telômero. Então, esse assunto ainda vai ter muita novidade em breve. Aproveita, inscreva-se no nosso canal, clica lá embaixo no sininho, porque sempre que tiver novidade sobre o envelhecimento saudável, eu vou colocar aqui no canal para você receber em primeira mão. Mas o mais importante de todos são os fatores modificáveis.
Os fatores mutáveis são aqueles em que você consegue mudar. Esses você consegue mudar a sua perspectiva de vida, sua qualidade de vida e consequentemente, entrar num envelhecimento saudável. Então, quais são eles? O principal e primeiro deles é o tabagismo, é o fumo, o tabaco. O tabagismo é um fator principal de evolução da aterosclerose. O tabagismo, muito embora aqui no nosso país não seja tão disseminado como em outros, a gente tem sim que lidar e de forma muito agressiva no sentido de vamos usar tudo que a gente tem em mãos para conseguir inibir o tabagismo, porque o tabagismo é sim um dos principais fatores de risco de claudicação intermitente, que é a aterosclerose pura em membros inferiores, de aneurisma, de aumento de pressão arterial, de infarto agudo do miocárdio, de acidente cerebrovascular. Então, para você envelhecer de forma saudável, tem que parar de fumar. E se esse não é o seu caso, espalhe isso para aqueles que você conhece e tente ajudá-los a parar de fumar. Não é fácil, não é simplesmente falar fumar faz mal. Quem fuma tem um vício e pode ser necessário ajuda profissional, ajuda do médico, ajuda medicamentosa, tudo que for necessário. O outro fator é a inatividade física, é o sedentarismo. É o famoso cara que fica sentado no sofá o dia inteiro, é o famoso cara que vai lá, inscreve-se na academia, vai 2 vezes e não vai mais. Ou pior ainda, aquele que é o esportista de final de semana, não faz nada a semana toda e resolve fazer no final de semana. Então a inatividade física, o sedentarismo, é outro fator mutável e que é extremamente relacionado com o envelhecimento. Só que o sedentarismo vai levar a um envelhecimento insalubre, né? O exercício físico regular, rotineiro, vai levar a um envelhecimento vascular saudável. E se você planta essa ideia desde cedo, você vai obviamente levar isso para a idade avançada de uma forma muito mais salutar. Então coloque na sua vida, nem que seja pouca coisa, mas todos os dias, ou não precisa ser todos os dias, mas coloque algum exercício que pode ser simples, pode ser uma caminhada. Comece com pouco, não precisa começar com muito. Se você não está fazendo nada, não precisa entrar com 2 horas de academia, 30 minutos todos os dias já ajuda bastante. Exercício na água, hidroginástica. Eu tenho um vídeo inteirinho sobre exercícios para a saúde vascular. O outro fator é o álcool em excesso. Então é importante o em excesso, porque o álcool em pequena quantidade ele pode até causar uma vasodilatação. O vinho em quantidade moderada também pode ajudar na saúde vascular, no envelhecimento saudável. Mas o álcool em excesso não. E o álcool em excesso vai levar a danos em outros órgãos também, como no fígado, mas vai causar um envelhecimento vascular. Portanto, minimize a quantidade de álcool ingerida. Não precisa zerar por completo, mas se for tomar uma dose só, uma dose de forma salutar e de, se possível, algo que possa trazer outro benefício, como o vinho, que tem o resveratrol, que tem os antioxidantes que podem beneficiar na saúde vascular. Veja, eu não estou falando aqui para você que não bebe, comece a beber agora. Não é isso, é para quem bebe, para beber de uma forma saudável. A dislipidemia e a hiperlipidemia, então o desbalanço do colesterol, dos lipídios no sangue, e isso está relacionado com o envelhecimento insalubre. Eu sei que aqui na internet vai ter um monte de gente defendendo a estatina, vai ter um monte de gente atacando a estatina, vai ter um monte de gente atacando ou sugerindo suplementos que podem beneficiar ou não a saúde dos triglicérides, das gorduras no sangue. Mas o que eu vou falar aqui é inegável, tá? Então, quem tem um problema vascular no futuro, tem um aumento do LDL, que é o ácido graxo de baixa densidade, e tem uma queda do HDL, que é o ácido graxo de alta densidade. Então, vamos deixar um pouquinho de lado a estatina
e outros suplementos e vamos ver o que você pode fazer para mudar essa dislipidemia. Então as pessoas adoram colocar a culpa na estatina de alguma coisa ou falar que tem uma solução melhor, mas ninguém fala do que é o mais importante, do que cabe a você, que é o exercício físico que eu já falei, que vai melhorar o seu HDL, que vai melhorar seu LDL também, é a dieta que você vai fazer também, que vai melhorar o LDL e o HDL, independente de medicação. Isso é uma coisa que você tem que mexer já, não pode ficar errado. Então, o uso de medicamento, estatina, por exemplo, tem que entender o porquê que ela está sendo usada, se é de uma forma profilática para evitar alguma coisa no futuro ou se é de uma forma de tratamento, né? Então toma muito cuidado com isso, porque eu vejo paciente onde a estatina é necessário para tratamento de alguma coisa que já está lá, que já aconteceu e que fica discutindo se é boa ou não é boa porque ouviu alguma coisa na internet. Então, se você tem alguma dúvida, converse com o seu médico, tire essa dúvida, entenda o que está acontecendo. Você não pode substituir um tratamento por outro sem que seu médico saiba, porque isso pode te fazer mal. Agora, sobre o uso de suplementos como vitamina K, por exemplo, eu tenho um vídeo inteirinho sobre isso, eu não vou entrar no mérito aqui. Pelo menos é um assunto controverso que vale a pena ser discutido. Outro fator que é mutável é a obesidade, é perder peso. Puxa vida, gente, perder peso. Houve uma mudança enorme na alimentação da população, um acesso muito fácil a comidas com alto grau energético, e isso levou a uma epidemia da obesidade. A gente precisa tratar a obesidade, não pode fazer carinho nesse problema. Esse problema tem que ser resolvido. Então, se você está obeso, está em sobrepeso, entenda que isso vai afetar diretamente a sua saúde vascular futura, o seu envelhecimento vascular saudável. Portanto, isso deve ser atacado tanto pela dieta, pelo exercício, mas também com medicamento se for necessário. A gente tem medicamento bom para resolver esse problema. A diabetes e a hiperglicemia, o aumento do açúcar no sangue. A diabetes é um problema muito grave. Eu, por definição, falo que todo paciente diabético tem problema vascular. Então, a diabetes tem que ser extremamente controlada. E esse controle, que vai variar de paciente para paciente, seguindo os guidelines e diretrizes atuais, tem que ser rigoroso. O paciente tem que entender isso, tem que entender que a medida da glicemia periódica e a frequência vai variar de paciente para paciente, é importantíssima. Aquele escorregão de comer o açúcar, de comer o carboidrato, pode levar a dano no endotélio vascular. E a diabetes é uma das doenças que mais leva a amputação vascular. Então ela está extremamente ligada com o envelhecimento vascular saudável. A pressão alta também está diretamente relacionada com todos os eventos vasculares e a aterosclerose. Então, se você tem uma pressão alta por uma questão familiar, ela tem que ser tratada com medicamento se necessário. Eu acho curioso que às vezes eu pergunto para o paciente: você tem alguma doença? Não, não tenho. Tá tomando algum remédio? Aí ele fala: tô tomando tal remédio que é para hipertensão arterial, para pressão alta. Né? Na verdade, ele tem a doença hipertensão arterial que está controlada. Não é que não tem, e tem que ser continuamente controlada. Então a pressão arterial é uma doença que tem que ser monitorizada, acompanhada pelo cardiologista, pelo cirurgião vascular, mas tem que ser minuciosamente acompanhada por algum deles. Os fatores trombogênicos também são muito importantes. Então, hoje em dia, a gente fala bastante de trombose por causa de vacinação, por o que quer que seja. Mas os fatores trombogênicos, o que leva à formação desse trombo é importante. Então existem algumas pessoas que têm doenças do sangue, como as trombofilias, que aumentam a probabilidade de oclusão de uma artéria. Quem tem isso tem que tratar essa doença. Agora, o estresse psicossocial
Também tem um vídeo sobre isso, o quanto o estresse pode influenciar na inflamação crônica, mas e consequentemente levar a dano vascular. O estresse psicossocial, o meio em que você vive, que pode ser familiar, pode ser no trabalho, pode estar causando dano vascular nas suas artérias, veias e linfáticos. Então, esse meio a gente às vezes não consegue mudar, né? Às vezes você não está numa situação em que você é o chefe, manda e tudo acontece do jeito que você quer. Às vezes você está numa situação em que você tem que absorver todo esse ambiente estressante. E aí você vai ter que colocar na balança o que é mais importante para você, esse ambiente estressante ou a sua saúde vascular. Isso eu não posso falar, isso tem que vir de dentro, isso é uma decisão que tem que partir de você. O quanto esse ambiente estressante está fazendo mal para você, o quanto você consegue mudar esse ambiente para que você não sofra esse estresse decorrente do ambiente. E um outro fator que também é perfeitamente alterável, mutável, é o sono. O sono, a gente precisa dormir bem para estar saudável, a gente precisa dormir bem para não ter um nível de inflamação alto, para a gente baixar nosso nível de inflamação. Isso, todos os outros fatores que eu já mencionei vão influenciar, desde a alimentação, vai comer uma feijoada no jantar para ver o que vai acontecer, não vai dormir bem, né? O exercício físico, então quem faz bastante exercício físico tem a descarga de endorfinas, de adrenalina necessária para chegar no final do dia e dormir bem. Mas também esse estresse psicossocial que eu comentei, se você está num ambiente estressante, chega em casa e não consegue desligar o cérebro, você não vai conseguir dormir. E se não conseguir dormir, vai manter um nível de inflamação que vai piorar a sua saúde vascular. É necessário um relaxamento. A gente precisa de paz. E hoje em dia, muito pior do que poucos anos atrás, mídia social, mensagem, WhatsApp, é tanta informação vindo a todo momento, notícias ruins, é só ligar a televisão que você só vai ouvir notícia ruim, né? Por isso que eu falo, não liga a TV não, e se inscreva no nosso canal aqui que é melhor, é mais saudável, né? Então a gente tem que limitar o nosso cérebro dessas informações insalubres, a gente tem que relaxar, isso é importante para a sua saúde. Dito de tudo isso, o que a gente pode fazer? Então eu já comentei sobre o ômega 3, tem um vídeo inteiro sobre o ômega 3 aqui no canal. A gente tem que rastrear todas as doenças vasculares cedo, a gente tem que identificar, porque o que a gente conseguir prevenir e fazer a mais para evitar a progressão dessa doença, se a gente começa cedo é melhor. Por isso a consulta com o cirurgião vascular se faz muito importante. E o exercício físico e a nutrição que engloba todos esses fatores mutáveis que eu já falei. Eu tenho vídeos endereçando esse problema no nosso canal. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com suas amigas e até o próximo.